E aí, meu povo querido, bem-vindos a mais uma aula nossa. Agora a gente vai abordar funções distintas das que a gente comumente conhece, né? Que a gente conheceu, inclusive, viu nas aulas anteriores, função do segundo grau, função do primeiro grau, função logarítmica, exponencial. Outros tipos de funções nós vamos abordar, mas também são super simples, ainda mais com o auxílio do nosso super GeoGebra, tá? Se liga. Bom, eu trouxe aqui uma função no formato f de x igual a x ao cubo e uma g de x igual a 1 sobre x. Tudo bem? Bom, vamos considerar um ponto genérico pertencente à função f de coordenadas a, ao gráfico da função f, de coordenadas a e f de a. Crio o controle deslizante, tá bom? Vou colocar um rastro nesse ponto e movimentar o meu controle deslizante, desculpe. O que é que eu observo no comportamento? Bom, já pensando nesse comportamento algébrico e vou até continuar andando aqui, caminhando, animando, que aí a gente caminha mais rápido, observa mais rápido aqui, mais dinâmico. Então, aqui eu tenho x ao cubo. O que é que acontece, gente? São valores que eu atribuo aqui no valor da variável independente x e eu os elevo ao cubo para obter como imagem. Isso pode ocorrer tanto para valores positivos quanto para valores negativos, inclusive infinitos valores positivos, infinitos valores negativos. Não existe restrição para x ao cubo. Portanto, eu posso dizer que o domínio da função f é o conjunto dos números, deixa eu pegar aqui, conjunto, temos o R, cadê o R, o R, o R, o R? Aqui, pronto. Conjunto dos números reais, beleza? Enfim. Então, e o que seria a imagem dessa função x ao cubo? Bom, assim como eu posso atribuir qualquer valor positivo e qualquer valor negativo, ao elevar esses valores ao cubo, eu consigo também obter qualquer valor real, tá? Eu jogo 0, o cubo de 0 é 0. Eu jogo 1, o cubo de 1 é 1, e assim vai. Assim como eu jogo menos 1, e o cubo de menos 1 é menos 1. Beleza? Deixa eu parar isso aqui. Na verdade, essa animação. Pronto. Então, o gráfico dessa função, agora considerando ele como um todo aqui, é exatamente esse gráfico aqui, que a gente acabou de ver o comportamento, percebeu, né? 1 ao cubo, 2 ao cubo, 8, 3 ao cubo, 27, tudo bem? E aí vai. Cresce muito rapidamente e também decresce muito rapidamente, beleza? Podemos observar que essa função ela possui um espelhamento em relação à origem, ok? Então, ela é simétrica em relação à origem. Os pontos são simétricos em relação à origem. O que é que significa? Que a distância de um ponto, eu vou considerar um ponto de coordenadas A e F de A, e um ponto de coordenadas menos A e F de menos A. Tudo bem? Pronto. Se eu habilitar esses dois pontos aqui, que pertencem à função, vou colocar eles dois aqui. Esse está com rastro, eu vou tirar o rastro para que eu exiba melhor. Pronto. Pronto, aqui. Se eu considero a sua distância, vou considerar um segmento entre A e B, ok? Tirar isso daqui. Pronto. A distância entre esses pontos em relação à origem, ela é a mesma, tudo bem? Se eu considerar um ponto aqui, a origem, que é o ponto 0, 0, e ainda colocar, porque o GeoGebra nos mostra tudo, né? Inclusive esses valores desses tamanhos aqui. O segmento I e o segmento J. Ambos os segmentos sempre terão os mesmos valores. Tudo bem? Deixa eu tirar o rótulo aqui. Vamos deixar o rótulo I e o J. Ó. Quanto mais eu aproximo, independente de eu aproximar ou afastar, os pontos são simétricos em relação à origem, tá? A origem do plano cartesiano. Tudo bem? Beleza. E o que é que vai acontecer aqui com a função g? Deixa eu apagar isso aqui tudo não, vou apagar só esse aqui.
Pronto. Vou fazer o mesmo processo de construção, esquecer a função f e agora pegar um valor genérico, um ponto genérico de coordenadas a e f de a, melhor agora g de a, né? Pronto. Criei o ponto genérico. Colocar rastro aqui também para que a gente perceba o comportamento e movimentar. Onde marca o movimento mais rápido. Beleza? Então, o que é que acontece? Se eu continuar bastante, isso daqui, ó, são os valores jogados em x. Ó, ela está vindo lá de baixo, então está indo lá para cima. O que é que acontece? Algebricamente, a gente consegue observar de forma prática, né, usando uma calculadora simples, eu tenho aqui 1 dividido por x. Então, se x for 1, a imagem é 1. Se x for 2, 1 dividido por 2 já dá meio. Quanto maior o valor de x, menor será esse resultado. 1 dividido por aquele valor grande, tá? Então, só que esse valor grande, eu vou ter sempre 1 dividido para 10 pessoas, da 0,1, para 20 pessoas, 0,0 tanto, entendeu? Então, eu vou estar me aproximando do zero, porque inclusive eu não posso zerar isso nunca. 1 dividido por ninguém dá zero. Então, eu nunca terei esse gráfico interceptando o eixo x. O eixo x ele se torna assintótico para esse gráfico, beleza? Tanto positivamente, pensando nos valores de x, quanto negativamente. Se eu jogo menos 1, 1 dividido por menos 1, menos 1. Menos 2, 1 dividido por menos 2, menos meio. Então, quanto menor negativamente eu também pego, mais eu me aproximo do zero, mas não chega a ter imagem zero. Aqui eu me aproximo do zero negativamente, aqui eu me aproximo do zero positivamente. Em contrapartida, quando eu considero valores entre 0 e 1, eu estou pegando valores, por exemplo, meio. 1 dividido por meio dá 2, cresceu. 1 dividido por 1/3, que está aqui, dá 3. 1 dividido por 1 sobre 100, que está muito próximo de zero, dá 100. Então, quanto mais eu me aproximo do zero, mais o meu resultado, ao ser dividido, né, 1 dividido por esse resultado que se aproxima de zero, ele vai lá para cima, ele cresce muito, ou, se for negativo, decresce muito. Basta fazer algumas contas de calculadora que vocês vão perceber isso daqui. Deixa eu parar a animação para que a gente possa observar e agora considerar o gráfico como um todo, tá bom? Aqui o que a gente tem? Esse gráfico ele é assintótico ao eixo x, ou seja, ele não intercepta o eixo x, porque ele não vai ter como zerar, a função nunca zera, eu nunca vou conseguir dividir 1 por alguma coisa para zerar, tá? E eu não posso jogar o zero, eu não posso dividir por zero em contrapartida, tá? Portanto, o domínio dessa função, eu apaguei o outro d, mas tudo bem, o domínio da função g também é o conjunto dos números reais, porém, considerando asterisco. Pronto, vamos deixar assim bonitinho, certinho, pronto. R asterisco, isso daqui eu faço questão até de aumentar, para que a gente veja bem, tá? Se ligue bastante. Domínio da função g. Eu sou ótimo aqui nessa bagunça, viu? Pronto. Vamos jogar, deixa eu fechar isso aqui, pronto. Então, domínio da função g são todos os números reais, que eu posso jogar valores tanto positivos quanto negativos, mas eu não posso jogar o zero, porque eu não posso dividir 1 por zero. Existe a restrição. Tudo bem? Se liga. Esse gráfico também, ele é simétrico em relação à origem do sistema, beleza? Novamente, se eu considerar um ponto de coordenadas menos a e g de menos a, pronto, vou colocar, foi que eu digitei errado aqui, botei parênteses demais, deixa eu apagar um parênteses desse, pronto, melhorou. Então, considerando, só vou considerar aqui o segmento A e B mesmo, não vou ficar botando, a gente consegue perceber graficamente aqui, ó, quanto mais eu tenho, tirar o rastro daqui do A, quanto mais eu considero aqui, ó, se eu colocar no ponto 1, a imagem é 1, a do menos 1, a imagem é menos 1. A distância dos pontos todos em relação à origem é a mesma. Então, ele é simétrico em relação à origem. Beleza? Se liga.
Bom, mas esses são dois tipos de gráficos e agora eu vou expandir esse raciocínio para pensar em outros tipos de gráficos similares a esses. Deixe-me apagar aqui, galera, se liga. Vou considerar uma função g no seguinte formato. Vou tirar esse rastro daqui, pronto. X elevado a n, beleza? Pronto. Porém, esse n, óbvio, se for 1 eu vou ter a minha função afim, tá? Particularmente uma função linear, eu não tenho o valor de b, particularmente a primeira bissetriz, né? Y igual a x, ok? Mas eu quero considerar... Isso daqui veio para cá, essa janela. Deixa eu jogar essa janela para lá. Pronto, pronto, pronto. Deixa eu jogar essa janela para cá, pronto. Devolver ela para o local que é de costume. Se liga. Bom, vou colocar o meu controle deslizante apenas de 0 até 20, digamos assim. E considerar incremento andando de 1 em 1, né? De 1 em 1. Que aí eu vou ter essa situação, tá? Eu vou ter as funções f de x igual a x elevado a n para esse n natural, tá? Se n for 1, uma função do primeiro grau. Se n for 2, uma função do segundo grau. X ao quadrado, comportamento parabólico, a gente já conhece. Se n for 3, acabei de ver o comportamento. N4 é um comportamento meio parabólico. Vamos considerar aqui uma f de x igual a x ao quadrado. E observar f de x não, senão vai subscrever a outra. F1 de x, pronto. O que é que eu observo? A F1 de x, que é a x ao quadrado, ela é mais aberta. A x à quarta, tá? Tem um comportamento similar parabólico. Em menos 1 e em 1 é o ponto comum. Por aqui ela cresce mais rápido, mas aqui ela cresce mais devagar. Óbvio, aqui eu tenho um número elevado a quarto, cresce mais rápido do que um número elevado ao quadrado, desde que ele seja maior do que 1, beleza? Se eu considerar, por exemplo, x à sexta, é mais espremido ainda. Eu vou colocar a x à quarta aqui, cria-se outra função. Então aqui eu tenho a x ao quadrado, a x à quarta e a x à sexta está aqui dentro. Se eu pegar a x à oitava, mais apertadinho ainda, eu vou colocar o x à sexta aqui. Só para a gente observar o que está acontecendo. Aqui, a x à sexta, e aí vai apertando cada vez mais. Mas ainda fica, se eu der um zoom, quanto mais eu der um zoom, mas eu vejo que isso daqui ainda é aberto, beleza? Mas em relação ao anterior, que tem um expoente par menor, ela não é tão aberta, beleza? Na prática, a gente pode simplesmente esboçar assim no papel, expoentes pares. Agora, se eu considerar expoentes ímpares, x ao cubo, deixa eu esconder essas funções aqui, x ao cubo, que a gente acabou de ver, x à quinta, o comportamento parecido com o de x ao cubo, x à sétima, x à nona, x à 11ª. Repare que os pares, o comportamento é parabólico. Óbvio, se eu jogar valores aqui, tanto positivos quanto negativos, as imagens serão iguais. Agora, se eu considerar os ímpares, jogando o valor positivo, elevando ao cubo a expoente ímpar, dá positivo, e valor negativo, simétrico, vai dar imagem simétrica. Beleza? Se liga. Então, se eu considerar x elevado a 3 e pensar no x elevado a 5. Apaguei. X elevado a 5. Pronto, fica melhor assim. X elevado a 5, cadê? Tá aqui. Deixa eu habilitar. X elevado a 3, x elevado a 5. Eu considero essa aqui como x elevado a 7. Habilitei. Repare que acontece a mesma coisa. O crescimento, quanto maior o expoente, o crescimento é mais rápido, tá? Claro, para valores maiores do que 1. Menores, não. O crescimento é mais lento. Tudo bem? Porque são frações. Ficaria meio elevado ao cubo, 1/3 elevado ao cubo. Meio elevado ao cubo é maior do que meio elevado à quinta, né? Porque ficaria 1 sobre 8, que é meio elevado ao cubo, e o outro 1 sobre 32. Então, óbvio que 1 dividido para 8 é maior, um resultado maior do que 1 dividido para 32, beleza? Enfim, mas quais são os comportamentos? Quando eu tenho expoentes pares, o comportamento é parabólico, assim. Quando eu tenho expoentes ímpares, o comportamento é
mais ou menos no formato de um S. Tudo bem? Mais achatadinho aqui perto da origem. Não chega exatamente a grudar na origem não, porque não tem vários pontos aqui, óbvio, né? A impressão de que se eu der um zoom eu sei que eu não vou ter. Só vai dar 0 em 0. Mas se aproxima muito de 0. Tudo bem? Se liga. Bom, obviamente, para todas essas funções aqui, o domínio será o conjunto dos números reais. Não existe restrição. E o conjunto imagem será também o conjunto dos números reais. Beleza? Vamos agora considerar, deixar esse controle deslizante aí, a função f de x no formato x elevado a n. Ainda, não devia nem ter apagado, enfim. Porém, eu vou considerar esse n negativo. O máximo será 0, o mínimo agora, por exemplo, será menos 20. Beleza? O incremento ainda 1. E agora só quero considerar números negativos. X elevado a 0, obviamente, é a reta y igual a 1, né? Qualquer número elevado a 0, 1. X elevado a menos 1, que é a mesma coisa que 1 dividido por x, porque eu posso inverter a base. Beleza? X elevado a menos 2. Olha o que eu tenho. Deixa eu considerar mais para cá. Pronto. Quanto mais eu... O mesmo comportamento de x elevado a 1, para eu pegar números entre 0 e 1, esses valores são muito grandes. Mas, como o expoente é par, tá? Jogando valores negativos, vão dar imagens iguais às imagens dos valores positivos, tá? Se eu considerar x elevado a menos 3 é similar ao x elevado a menos 1, tudo bem. Deixa eu colocar aqui parênteses, não, né? É parênteses, pronto. Pronto, escrevi isso daqui mesmo. Repare a similaridade, tá? Se eu pegar x elevado, clicar de novo aqui, a menos 5, mesma ideia, ó. Comparando de novo o x elevado a menos 3. No 1, o comportamento é sempre esse, assintótico. Aqui o GeoGebra parece que esses gráficos estão tocando totalmente o eixo x em diversos pontos. Se não estivesse tocando em diversos pontos, nem seria função, né? Pela definição de função. Enfim. Então, eu tenho... Não, seria função, né? Desculpe. Ok? Eu teria vários pontos com a mesma imagem. Seria função, mas não é o caso. Aqui não tem esse toque, eles não interceptam o eixo x, tá? Eu posso dar vários zooms e observar que, claro que quanto maior o meu expoente, negativamente, ele se aproxima muito aqui, porque ele, né, 1 dividido por 2 elevado ao cubo. É a mesma coisa que 1 dividido por 32. Que é diferente de 1 dividido por 2 elevado a 3. Ou, perdão, 1 dividido por 2 elevado à quinta, que é 1 sobre 2 por 32, 1 dividido por 32, é diferente de 1 dividido por 2 elevado ao cubo, que é 1 dividido por 8, tá? O 1 dividido por 8 está aqui, 1 dividido por 32 está aqui, ok? Passou do 1, desce mais rápido, se aproxima muito do zero. Nunca vai dar zero, nenhum desses valores aqui será nulo. Aqui é um formato fracionário, eu só estou escrevendo com expoente negativo, porque isso aqui, deixa eu escrever o meu formato, a minha função que eu estou escrevendo é essa. Ela é equivalente, ó, a fração 1 sobre x elevado a n. Beleza? Essa é a mesma coisa que x elevado a menos n. Escrevi fora. Tá aqui, ó. Pronto, fechar aqui, que agora está escrito mais bonitinho. Esse tá cá. Confundi a escrita, peraí. Pronto, que aí eu não atrapalho a escrita. Pronto, agora não vou atrapalhar a escrita, eu acho. Diferente de x elevado a menos n. Deixa eu ver se vai ficar direitinho escrito. Ficou, pronto.
Ok. Então, deixa eu aumentar aqui para a gente enxergar. Aqui são a definição de potência, tá? Potência com expoente negativo, inverte a base e o expoente fica positivo. Então, escrever assim, 1 sobre x ao quadrado, 1 sobre x ao cubo, 1 sobre x à sexta, é a mesma coisa que x elevado a menos 6, a menos 5, tá? Claro que aqui, particularmente, eu estou vendo os negativos, mas se eu tiver os positivos, os positivos não, os pares, aqui eu estou escrevendo os negativos ímpares, menos 3, menos 5, menos 1, menos 7, tá? Mas se eu considero os negativos pares, x elevado a menos 2, x elevado a menos 4, x elevado a menos 6, a menos 8, qual é o comportamento? Eles se aproximam por aqui, os gráficos são simétricos em relação ao eixo y, tá? São funções pares. Joguei um valor, o f de x é igual ao f de menos x, tá? Qualquer dúvida de função par, vai lá na aula de função par e dá uma olhadinha. Beleza, galera? Se liga, ok? Bom, esse tipo de função vai corroborar da mesma forma, com as mesmas, quando eu faço alterações de somas, de subtrações, de multiplicação. Por exemplo, eu vou considerar x elevado a menos 8, que tem esse comportamento, beleza? Se eu considerar x elevado a menos 8, aqui eu estou considerando n, vou mudar nessa daqui, que é fixa. Pronto, x elevado a menos 1. Deixa eu desabilitar essa e habilitar essa. Se eu considerar essa daqui e somar duas unidades, o que é que acontece? Eu tenho uma translação. A minha assíntota, inclusive, eu posso enxergar aqui no GeoGebra. Cadê? Assíntota. Deixa eu ver se eu escrevo aqui a função assíntota, pronto. Assíntota da função g, pronto, apareceu. O GeoGebra tem esse comando, você pode verificar a assíntota. O que é a assíntota? É a reta que o gráfico se aproxima, mas não intercepta, tudo bem? Tende, né, a tocar nessa reta, mas não toca, beleza? Então aqui é assintótico. O gráfico de x elevado a menos 1, que é 1 sobre x, ocorre aqui embaixo, né? Deixa eu botar um valor A qualquer e criar um controle deslizante. Pronto. Então, se o A for 0, o meu gráfico está aqui. É o meu gráfico original, 1 sobre x. Se eu aumento e vou acrescendo na função x elevado a menos 1, eu estou locomovendo, né, deslocando as imagens, tá? Eu estou acrescendo sempre uma imagem da função original 1 sobre x, beleza? Então, também estou mudando a posição da assíntota. Antes não podia dar 0, né? Agora não pode dar 1. Por quê? Porque como isso nunca vai zerar, somado com 1 nunca vai dar 1. Vai dar 1 e pouco, mas nunca vai dar 1. A mesma coisa aqui, ó, somando com 2, somando com 3. Eu desloco as assíntotas, tanto positivamente quanto negativamente. Beleza? Se liga. Ok? Se multiplicar, o que é que vai acontecer multiplicando? Multipliquei por 2. Não mudou muita coisa. Tudo bem? Só vai crescer um pouco mais rápido a imagem do 1, que era 1, agora vira 2. A imagem do 2, que era um pouco aqui embaixo, subiu um pouco. A do menos 2, ao mesmo tempo, desce mais um pouco. Enfim, beleza? A mesma coisa ocorre para o expoente... Aqui eu estou mudando, eu não habilitei a função. Para o expoente par. Deixa eu esconder essa. Se eu somar, tá? Aqui no expoente par, vou considerar aqui um somar com A. O A já está ali, pronto. Se eu somar o A, tá? A assíntota vai se deslocar também. Deixa eu esconder essa assíntota e considerar agora a assíntota, ó, usando o comando assíntota no GeoGebra, de qual função? Da função H, que é essa função que eu estou... Não é H não, é H... Não, é a função f. Então, a assíntota da função f, essa aqui que está se deslocando, ó.
Se eu me locomovo, repare quanto maior o expoente, parece a impressão é de que toca, mas se você der um zoom, você vai ver que não toca, ok? Então é isso, basicamente. Essas funções também, 1 sobre x, qual é a restrição do domínio? O domínio não pode ter valores negativos nesse formato aqui, beleza? Então, o domínio dessa função f, diferente da outra, tendo só x elevado a um n, que acabamos de ver, essa daqui tem formato de domínio R, vou colocar o R bonitinho, que está aqui, asterisco, beleza? Pronto. O domínio dessa função é R asterisco. Particularmente, se esse expoente for par, a imagem será o quê? Nesse caso aqui, ó, deixa eu colocar no formato básico com A igual a 0, tá? E aí com a translação você vê a imagem. A imagem vem da onde? Vem de quase zero, não é zero também, porque não gera imagem zero, porque não intercepta o eixo x, até mais infinito, se o expoente for par, toda vez que o expoente for par. Se o expoente for ímpar, eu vou ter imagem o quê? Quase real. A imagem será negativa, positiva, porém não entra zero. Então a imagem será exatamente igual a esse conjunto do domínio, também será R asterisco. Beleza? É isso, galera. Trouxe esses dois tipos de função. Na próxima aula de funções, na próxima aula a gente vai ver mais um tipo de função que a gente não está acostumado, beleza? E depois eu vou fazer alguns exemplos lá no quadro para praticar com o que a gente aprendeu na tecnologia. Mas você tem a tecnologia aqui para mexer, observar, entender, ajudar a compreender melhor o registro gráfico e também informações do registro numérico e algébrico, beleza? Se liga! Curte, compartilha, se não se inscreveu, se inscreve e até a próxima aula. Abraço!